Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila. E como sempre, muito bem acompanhado por pessoas extraordinárias e especiais. E hoje, doutora Madame... É Madame, né? Madame que é o nome. Madame. Juíza de Paz, Mauriana. Hoje é o dia que ela voltou de novo pra nós, a nossa querida convidada, que foi lá no outro podcast e nós perdemos a gravação, você acredita? Não acredito. Perdemos as 3 gravações. Uma foi do Bruno, seu cliente oculto, um grande amigo. Obrigado, Bruno. Gente, a do Leila, Bruno, apresentadora cliente também da oculto. rádio, que a gente tem que marcar o segundo. E agora, Adri. Apresentei. Quem és tu, amor? Eu sou a Mauri Faria, a Mauri da Socila, a Mauri do Táxi, a Mauri se ninguém faria, a Mauri faria. A Madame. Ah, eu sou Madame também. Virou Madame agora. E juíza de paz. Aham. Tá? Quem quiser casar aí, tá bom? Quem Quem quiser vem casar. encalhadinho. Eu aqui, ó. Realizei um casamento esse final de semana, foi um sucesso. E eu sei que você tá Incrível. tentando casar a Sâmia de qualquer jeito. Eu quero casar, Sam, por falar em Sâmia. Ah, De frente, não com a Cabi, mas de frente com Sâmia, Frente com a com Mauri. ela. Ela, a nossa doutora conhecida como Bumbum na Bumbum nuca. na nuca. Exatamente. Boa tarde, gente linda. Mais uma vez, eu sou a minha Mara, presente aqui com essa mesa não maravilhosa. aprendeu. Não Sabe, aprendeu. bumbum na nuca. Boa tarde, gente linda. Beleza? É saúde! saúde! Beleza é saúde! Ouviram, né? Acabou de aprender um jargão poderoso aqui. É, tem que fazer parte. Quem és tu, Boa tarde, gata? gente linda. Beleza é saúde. Eu sou a Sâmia Mara e renascer você, menos 10 anos, é o meu potencial. Tô vendo Nossa senhora! Tô vendo que isso aí tá treinado. Tá treinando. treinado. Doutora Sâmia, Não. prepara que hoje você vai ter o privilégio de conhecer uma cliente, amiga, historiadora e uma pessoa apaixonada pela vida e pela arte. Que delícia. Nós conhecemos ali, ó, nos cantos ali do Socila São Bento. Exatamente, eu estou ansiosa para ouvi-la. Eu sei que tem muita história para contar. Dri Carvalho, Que delícia. quem és tu? Conte pra nós. Eu sou Adriana Carvalho, historiadora, professora, doutora em História Social da Cultura, especialista em tratados de pintura da Península Itálica e da Península Ibérica, Uau. nos séculos XVI e Viu aí, XVII. Agora vamos lá, ela esqueceu da coisa mais importante que tem no currículo dela. Ah, desce aí, vai falar. Filha de Dorinha! Dona Dora, Filha de Deus. beijo pra senhora. Como é que ela tá? Tá Saudade. ótima! Gente, a mãe dela não tem cabimento, não tem? Não, fofa demais. E tá muito sumida. Tá. Tá Ela mu- deu A uma... senhora tá muito sumida lá do salão, viu? Tô Pode. achando que ela ganhou na Mega Sena. Ah, não, se ganhou. Tá muito ocupada pra gastar dinheiro. Deixa a gente continuar sem seus Dri, amigos. conta pra gente. Essa toda poderosa, que conhece tudo de pintura, esquece um pouquinho, vamos botar lá atrás. Aham. Aquela infância que você já me contou uma vez. Filha de Dorinha, e como e por que tomou gosto pela arte. E depois nós vamos mergulhar nessa fase pra poder tentar entender o porquê que a arte, as pinturas, tem um valor tão precioso. Nós estamos falando de quadros que são vendidos por 100, 200, até 300 milhões de dólares. Por quê? Conta pra gente, quem és tu na infância e por que essas pinturas são tão valiosas? Eu nasci em Mariana, Minas Gerais, né, o berço do barroco mineiro, e eu cresci no meio da arte. A arte estava para tudo quanto é lado na minha vida. Aquelas igrejas, né, que eu frequento ainda, mas em todos os espaços onde eu estava, eu vivia arte. Quando entrei na faculdade, comecei a fazer o curso de História, que também ficava em Mariana. É o FOP, mas o campus é dentro de Mariana. E nesse campus, nesse período da faculdade, né, que eu estava fazendo o curso de História, eu me apaixonei pela arte. Porque tinha um professor, José Arnaldo, e eu adorava as aulas dele. Ficava encantada.
Mas, vou contar uma fofoca aqui pra você. Adoramos isso. Olha lá, Sami, ó. Mais uma, adoro. No mundo acadêmico, a história da arte não era tão valorizada, né? Ao meu ver. Todo mundo queria estudar história política, história econômica, história social. Ninguém falava em história da arte. Então, eu estudava as outras coisas, né? Porque eram... Todo mundo estava estudava junto, mas eu sempre estava com um livro de história da arte debaixo do braço. E depois de terminado a faculdade, eu fui fazer mestrado. Quando eu fui fazer mestrado, eu falei assim, sabe de uma coisa? Vou fazer uma coisa que eu gosto. Vou estudar um negócio que eu gosto. Aí eu fiz uma proposta, né, de projeto para o mestrado em Juiz de Fora, que era estudar uma pintura que chama As Meninas do Velázquez. Só que a primeira reunião com o meu orientador, ele virou para mim e falou assim, olha, todo mundo estuda As Meninas do Velázquez. Por que você não vai estudar tratados? Aí eu falei assim, meu Deus, vamos estudar tratados. Depois que eu saí da reunião, corri para a biblioteca, porque eu não sabia o que era tratado. Que delícia. Vamos. Todo empolgado, vamos. Tô indo pra esse lugar aí. Eu quero! O que é? É gostoso quando você fala. Isso acontece demais com muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que embarcam numa onda aí. Mas que isso? Como é que funciona? É de comer ou de passar debaixo do braço? E aí eu fui para uma outra área que eu até então eu não conhecia, que é a da teoria da arte, que é como que os pintores, né, e pensadores pensavam a arte, porque a arte, em cada época, ela é vista de uma forma. Boa, isso mesmo. Então a arte, ela tinha um significado. Só para interpretar antes o que você tá falando, eu vi um filme que é maravilhoso demais, que é um filme de Van Gogh, onde que até o William Defoe é o artista principal. Em um dado momento do filme, eles mandam um padre ir conversar com ele num hospício, para poder testar o nível de sanidade dele. E olha que brilhante essa conversa dos dois. Ele fala assim, por que você pinta essas coisas perturbadoras? Porque ele estava à frente do tempo dele. Muito. E aí ele fala assim, eu não sei, eu só sei que eu pinto. Ele fala assim, mas você nunca pensou em tentar fazer outras coisas, não? Ele fala e responde assim pro padre, cara, eu juro que eu tentei fazer outras coisas, mas eu não consigo. Eu só consigo pintar. Aí o padre vai perguntar pra ele assim, mas você acredita que Deus fez você pintor para poder perturbar as pessoas? Olha o que ele responde. Eu acredito que Deus me fez pintor. Talvez não para as pessoas dessa época. Olha. Talvez eu sou um pintor para as pessoas que não nasceram ainda e vão conseguir entender a minha arte. Talvez as pessoas que estão aqui hoje. E foi exatamente da forma simples que você colocou. A arte, ela em cada época, ela é vista de uma forma, mas nem sempre compreendida pelos seus contemporâneos. Nós sabemos, né? Principalmente no período do Renascimento, as obras são belíssimas. Quando fala Renascimento, significa o quê? Significa que... Houve uma mudança ali, uma faixa, alguma coisa que brotou? O que é? Tinha um cara, né? O Vasari, ele é considerado o primeiro historiador da arte, e ele escreve que eles estavam vivendo no Renascimento. Que legal. Porque o período anterior era o medievo. Era o período onde a arte tinha decaído. Porque a arte que ele valorizava era a arte da antiguidade. Os clássicos, aquelas coisas que estavam... a arte que representa a humanidade, né? O humano, os corpos são realistas, tem todas as proporções. E já na antiguidade, no período medieval, você era não mais tem abstrato, isso. né? Você tem um alongamento das formas, porque a forma não era beleza. O objetivo não era beleza. O objetivo era chegar a Deus. Que legal, Audrey. Era as catedrais no período medieval, com os vitrais, com as... Olha lá, o Balbino tá curioso, ele tá gostando, né, Balbino? O objetivo chegar a Deus. Doido pra dar o pitaco dele. Era o objetivo. Portanto... E aí, de repente, veio uma nova tendência, que era retratar
de forma mais próxima o natural. O natural. Tanto que os pintores do período medieval, você não tem obras com o nome dos pintores. Eles não assinavam. Não, eram os ateliês, eles não eram importantes. Quem era importante era a obra, porque era ela que levava... Ela era contratada por alguém. Exatamente. E aí, no Renascimento, você tem esse retorno a esse modelo clássico, né? A esses cânones clássicos da antiguidade. E eles vão se basear em tratadistas que tinham vivido naquela época. Um dos tratadistas é o Vitrúvio, né? Do qual ela me deu um livro maravilhoso, aquele que fica do meu lado, computador lá. Porque se quiser esse livro grande aí do lado. E às vezes eu vou lá, porque eu gosto de ficar organizando as coisas, eu vou lá e guardo. Aí ele não fala nada, né? Muito gentil. Aí, de repente, ele vai lá e pega e coloca lá. Opa, não é pra mexer. Então, já entendi, eu vou limpar. Eu comecei a ler o livro, gente. O livro ele é tão interessante. Eu comecei a ler ele vorazmente. O que eu comecei a perceber? Que eu tava degustando ele de forma errada. Então, qual que é o objetivo hoje? É pegar uma página, assimilar uma página e curtir ela, só isso. Isso, processar, né? O Vitrúvio, ele fala muito sobre técnicas, né, construtivas, que foram utilizadas pelos pintores na construção das telas. Porque se você reparar, a arte antes do Renascimento, toda aquela parte arquitetônica não era pensada, né? Tanto que o tamanho das casas eram muito, muito pequenas para o tamanho das figuras. Então, quem vai organizar isso vão ser os renascentistas, utilizando conhecimentos que vêm de Vitrúvio. E vamos lá, o que te queimou no seu coração, assim, você fala assim, cara, isso aqui eu gosto, isso aqui é pra mim e eu quero me dedicar nisso daqui. O que você sente quando você olha pra um quadro? Porque tem muita gente que não consegue absorver o sentimento que tá ali dentro, porque a pessoa não consegue perceber o que essa pessoa tinha ao pintar aquilo. E você, com uma sensibilidade mais aguçada, eu falo até para uma quarta dimensão, você consegue perceber o que a pessoa estava fazendo na hora que estava pintando ali. Foi isso que te fez você buscar cada vez mais conhecimento? A arte sempre me encantou. Sempre fui encantada pelas possibilidades de interpretação, principalmente. Porque cada um olha para uma tela e consegue enxergar uma coisa. Aquilo vai tocar ela de alguma forma. Mas o período barroco é o período que os pintores aprendem a utilizar a persuasão na arte. Vocês já pararam para pensar como que uma imagem da Nossa Senhora com o filho... retirado da cruz, vai impactar? É poderoso demais. Muito forte. E é uma ruptura, porque não tinha isso, né? Você falou bem do medieval, aquelas imagens, e de repente você começa a expressar sentimentos. O sentimento. Então você poderia utilizar esse sentimento para mover corações. E para contar histórias também. E para contar história. O que acontece? A pintura, né? Eles são objetos de arte. Os objetos de arte são documentos históricos. Aí eu vou ter que entrar um pouquinho no que é história. História, ela é baseada em documentos. Não adianta você falar comigo que tal coisa aconteceu lá em 500 anos atrás, mas você não tem um documento que mostre isso, um registro. Que seja um registro artístico, um registro... Uma ferramenta, ou um documento escrito, né? Então... A partir desses vestígios é que nós, historiadores, paramos e analisamos aqueles fatos e contamos uma história. É verdade que historiador gosta de coisa velha? Adora. Gosta de mexer no baú ali, descobrir, imaginar o que aconteceu. E é essa construção desses vestígios que vocês conseguem contar uma história. Exatamente. E o quadro, né, uma tela ou uma escultura... ela, por si só, já é um documento. Então, você consegue interpretar a partir desses vestígios que são lá, sólidos, né? Que não tem como as pessoas modificarem.
Então, a partir desse... Rodrigo, você fala que seu olho chega a brilhar. Não, uma leveza. Eu fiquei imaginando você contando isso pra consegue Dorinha. levar. Eu não Ela- gosto de escutar. Eu sei disso. Ela fala assim, meu Deus do céu, eu não tô entendendo nada, mas vou deixar porque é minha filha. Que delícia. E sabe o que é mais gostoso? Que ela consegue nos conduzir no local onde ela quer. Você vai Exato. imaginando ali, Você vai imaginando, você vai. Mas esse é o indo. trabalho dela, porque como historiadora você faz Nossa. muito bem isso, né? É. Você pega todas as informações que tem, E constrói vou uma construindo história. uma história pra contar. É o que lógico que aconteceu. a gente vai tentar chegar o mais consegue. próximo daquilo. Isso. Mas vamos lá. Por que uma pintura se torna uma pintura tão cara? Vamos colocar um exemplo aí, um Monet. Por que Monet é tão caro, sendo que esses caras viveram na miséria, morreram pobres pelas próprias artes, porque a maioria deles morreram Envenenados por chumbo, morreram na miséria, e hoje as suas obras, quando você descobre um quadro assinado por esses caras, é algo bizarro. Você tá... Depois eu vou te contar uma fofoca. Você tá muito fofoqueira, hein? Essa historiadora de verdade, hein, Sam? essa aí Essa sabe das histórias todas. Adorei. O que que Cheia das O fofocas. que acontece? A arte, ela é valorizada primeiro porque é um status, né? Você possuir uma obra de um pintor te destaca entre os seus semelhantes. Uau, nunca tinha pensado por esse lado, e faz sentido. É. Você tem algo que ninguém pode ter mais e você tem, porque o pintor ele não replicava peças. Geralmente fazia uma, duas. Ou às muito vezes comum. várias iguais na mesma tela, porque ele estava buscando a perfeição. Né? Exatamente, né? A Mona Lisa do Da Vinci tem 40 camadas. Uau. Mas nós temos isso da valorização da nossa época, né? Porque é raro, porque mostra um momento da humanidade que aquele indivíduo pegou, né? É como se fosse uma fotografia daquele momento. Pensa, uma obra de arte com uma fotografia. O Van Gogh, ele estava reproduzindo nas telas a loucura que ele via, o mundo em que ele estava vivendo. Nossa, As falou de loucura, o transformações. Balbini ali vai ficar maravilhado. Ele tá tão confortável. As no transformações daquela sociedade. Então, o valor da obra também tem isso. Mas também tem pela inovação, pela ciência, por tudo que ela está antevendo. Exato. Ele tá antevendo. Antevendo. Porque se você pegar o Da Vinci, né, e analisar, vamos colocar lá um estudo do coração, onde ele falava que o coração tinha 4 cavidades. Isso só foi ser conhecido pela ciência 200 anos depois. É absurdo. As proporções divinas, todas as coisas que foram escritas, desenhadas com um grau de proximidade tão... A aplicação da matemática de forma científica nos quadros. As pessoas não olham para um quadro e não percebem o tanto de matemática que tem num quadro. Exato. E é isso que torna... Isso que torna tem valor. Não, mais do que isso. Será que é isso que torna tão apreciável para as pessoas? Sim. Porque quando a pessoa começa a entender que tudo ali tem um porquê, tem um cara agora que é o Robert Grant, é um cara que tá fazendo toda a tradução do Da Vinci para poder aplicar isso em várias coisas que nós não temos resposta, principalmente nas pirâmides de Gizé. Através do código de Da Vinci, ele fez uma aplicação do desenho do Marcos Vitruviano, que é o homem vitruviano. Ele aplicou isso dentro da planta da pirâmide de Gizé. No coração ele marcou, escavaram lá, encontraram uma tumba. Você viu? Cara, olha que loucura! Como é que 3 coisas que não tem nada a ver umas com as outras... Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver isso. Sabe por quê? Por quê? Porque todo conhecimento... Esquece de contar fofoca não, pelo amor de Deus. Não esquece da fofoca, porque a dona Summer já tá até tremendo ali. Toda o conhecimento do Egito Antigo, da área de matemática, de física, muita coisa se perdeu, né? Nós não temos nenhum... Ou ainda não foi achado. Ou ainda não Porque foi toda hora achado. acha uma tumba nova aí. Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que a pintura começa primeiro no Egito e depois vai para a Grécia. E é na Grécia que o Vitrúvio está
e é onde ele começa a juntar o material. Porque ele busca as pessoas que fizeram algum registro antes dele. Então, ele usa duas fontes. O Plínio o Velho, que escreveu a Enciclopédia Naturalis, e o... Ai, o nome do outro me falhou aqui. Mas é um outro tratadista, um outro cara que escrevia também, que ele junta esses dois textos antigos com o conhecimento que ele tinha, que ele era um engenheiro civil, e escreve o tratado dele. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal, Dri. Você consegue pegar um lapso temporal gigante, você vive isso, você consegue colocar tudo nas caixinhas direitinho. Uhum. Como é que você vive dentro de um ano? Dentro de 12 meses? Como é que é essa vida? Meu Deus do céu, você consegue colocar aqui, ó... Todos os lapsos acontecendo, você consegue colocar nas caixinhas, pô. Mas você tá dentro de um ano, cara. Como é que é um ano pra você? 12 meses, 30 dias, uma semana? Muito pouco, né? Pouco. Dá vontade de ter uma máquina do tempo pra viajar no Delícia. tempo. É por isso que é tão precioso essa discussão, né? É. Sobre a máquina do tempo, de viajar no tempo. E existe agora uma nova teoria que já não é viagem no tempo mais, é viagem agora dos multiversos, né? É. Porque se todo mundo fala que existe vários universos, não é um universo, mas E ao são mesmo tempo, a gente dizem que a gente tá vivendo aquilo lá realidades também no mesmo Realidade. tempo. Como é que você vive em 12 meses? Se pudesse fazer mais, seria melhor, né? Seria. Mas é engraçado, minha produtividade nos últimos anos, ela diminuiu. Não sei com vocês o que está acontecendo, mas o tanto que eu conseguia ler e absorver já não é tão... Eu vou te fazer um desafio. Agora você vai entender agora que você tem uma capacidade de absorção muito maior, mais rápida, mais dinâmica, e você já não tem aquele tempo mais de aprendizado igual a isso. Eu gosto de fazer analogia para as pessoas o seguinte: hoje você vive muito melhor do que um imperador romano na época dele. Lógico. Muitos imperadores morriam, perdiam membros, perdia partes íntimas, e muitos morriam jovens, sabe por quê? Porque pegavam às vezes uma gripe, uma tuberculose ou qualquer coisa, porque eles não tinham acesso aos antibióticos que nós temos hoje. Hoje, um mendigo da nossa era moderna vive melhor do que um rei viveu no passado. Sim. Porque se o cara entrar no SUS, ele é atendido, ele consegue recuperar. Então, a longevidade ele tem. Agora, o que a gente tem que perceber hoje, a forma de aprendizado, Dri, ela é rápida demais. Muito. Me diga quando que no passado eu teria a capacidade de ter uma historiadora sentada aqui num podcast, falando de frente pra mim, pra milhares de pessoas. Isso não existia. Pra poder ter um acesso a uma pessoa dessa, você tinha que ser filho de um rei, filho de um imperador, e contratar um estudioso pra poder ensinar ele, o outro, e poucas pessoas. Isso também é um dos motivos da arte ser tão valorizada. Você sabe que só pouquíssimas pessoas tinham acesso à arte. Não só a ver a arte, mas entender o que aquilo estava significando. Agora vamos lá, uma pergunta cabiciosa, tá? Nós estamos falando de geniais que viveram no passado. E a todo momento, vários. E de repente, a gente entra numa safra que você não tem pessoas geniais mais. Recentemente, um rapaz que, tem uma arte muito legal, muito bacana, vendeu um quadro dele de 100 milhões de reais. É um cara que é usuário de droga, um cara perturbado, um cara muito difícil. Ok, tem a genialidade dele. Mas são raras exceções de pessoas que aparecem com esse perfil e realmente transformam coisas que os outros transformavam. Quando você fala de Da Vinci, se você pega só o caderno de invenções dele, uma coisa bizarra. Quando você pega Thomas Edison, quando você pega Tesla, os caras estavam criando coisas que nós estamos colocando em prática hoje. Mas e hoje? O que as pessoas têm criado de genial que a gente não consegue enxergar? A gente não consegue enxergar porque isso só vai ser percebido daqui a uns 20 anos, 30 Então talvez anos. é aquele discurso do filme dos dois. Eu estou fazendo coisas Pro futuro. e ele ainda coloca assim no filme ainda, tá bom? Assim como eu aprendi, não é quem planta, talvez quem colha. Olha só. Não é porque você plantou que você vai desfrutar. Imagina só a sombra da árvore que você plantou. Talvez não vai você que vai degustar disso. Sim. A arte tem essas peculiaridades, né? E a história da arte, ela é mais fantástica ainda, porque ela começa a mostrar como... E a sua história? Como é que você conta a sua história? Porque são tantos reflexos, são tantas coisas legais o tempo todo. Como é que você consegue se organizar para contar uma história? Porque vai chegar um momento, Dri, você vai ter que sentar e vai ter que contar isso para alguém. A minha história. A sua história. Como é que se organiza nela?
de menina, de crescer, de absorver cada vez mais, de poder ensinar e até de virar uma professora referencial para as pessoas. Como é que conta a sua história? É difícil a gente fazer a autobiografia, né? Mas a Adriana, ela era uma sonhadora. Eu falo que sempre fui uma sonhadora, mas com propósito. Eu sempre desejei ajudar as pessoas a conhecerem mais, a buscarem o conhecimento, a se descobrirem. Não só como possíveis artistas, porque o historiador da arte, ele vai apresentar as obras. Eu já comentei com você, né, Wagner, que o meu curso de História da Arte, eu consigo fazer com que as pessoas identifiquem quem é o pintor, quando aquilo foi pintado, sem ele nunca ter visto aquela obra antes. Por quê? Porque tem elementos, características que cada um tem. Então, sempre foi isso um desejo meu. Que ela tá falando, gente, quando você vê uma pintura de Van Gogh, você sabe que é ele. Quando você vê de Monet, é um impressionista, você sabe que é ele. E por que é impressionista, né? Qual foi a textura das tintas, né? A forma do traçado, a forma que ele pintou. Material. E você consegue validar isso também? Vamos imaginar, às vezes aparece uma pintura que tá faltando uma assinatura. A gente consegue atribuir a uma pessoa dessa? Você sabe que o historiador é o único que pode fazer atribuição, né? Só o historiador que pode falar que aquela obra pertence a um pintor X, Y, por quê? Eu tava assistindo outro dia um Paul Shop, que chama, que é aqueles desenhos do Discovery. Desenho não, episódio de séries do Discovery Channel lá. E lá chegou um cara e falou assim, eu estou aqui com uma pintura jamais vista de Leonardo da Vinci. Aí todo mundo, um rascunho lá. Aí de repente colocou em cima da mesa, quanto você quer? O cara falou, eu quero 10 milhões de dólares. Aí todo mundo, aí o cara olhou, peraí que eu vou chamar um historiador. Aí chamou o amigo dele. O amigo dele veio assim, né? Sedento, né? Tá, aquele desespero todo. Na hora que o cara chega... Captei o olho. Ele só pegou uma lunetinha e fez assim, ó. Sinto muito, é uma cópia de 10 milhões. Te ofereço $1.000. Adoro esse programa. Vocês pegam tanto estudo, vocês pegam tanto o jeito da pessoa que você consegue compreender até as falhas dele. A pincelada, a falha. Tudo isso o historiador da arte estuda, né? Principalmente se você estiver fazendo uma análise de uma tela, você vai ficar expert naquele artista, naquela tela. Então, você vai conseguir falar se aquilo é um verdadeiro ou se é um falso. E na sua infância, você gostava de desenhar, de... Pintava umas paredinhas, umas portinhas igual lá na sua casa? É assim que a Valentina faz? Valentina. Mostra como é que a Valentina faz. Eu Valentina gostava... faz exatamente isso. Ela desenha, que é uma coisa impressionante. Mas as paredes também já foram rabiscadas por ela. E eu falo, arte moderna. Deixa a criança ser criança. Depois arte moderna. Eu, com 11 anos, eu sabia que eu ia ser historiador. Olha que legal isso. Engole essa aí, Dorinha. Dorinha! Essa daí já sabia o que era. Por quê? Não adianta trazer boneca, não adianta trazer panelinha, não adianta trazer nada. Porque na 5ª série a gente tinha a primeira aula de história, não é? Adorava. Eu também adorava. E aí, Adorava. quando eu tive aula sobre Império Romano, aquilo... Acabou. Você derreteu na sala. Me deixou doida. Meus amigos detestavam. E eu adorava aquele negócio. A história de Rômulo, o Império Romano caiu, subiu de novo, matou. Calígula mata todo mundo. Você querendo saber quem é quem, seus coleguinhas. Acho que ela tá doida. Ela tá doida. O Coliseu, aquilo tudo me encantava. Nossa, poderoso demais. Aquilo ali era como se eu tivesse entrado numa máquina e voltado pro passado. Eu adorava. Rodrigo, te ouvir você é delicioso demais, mas chegou no final do papo. É igual o jogo. Quando fala assim, não. Mas A gente vai marcar de novo. Deixa eu contar a fofoca. Só que dessa vez nós vamos fazer o seguinte, tá bom? Nós vamos deixar pronto. Aí nós vamos falar assim, queimou, grava de novo. Aí depois solta todos de uma vez. Aqui, deixa eu contar a fofoca. Fofoca, vai. Numa dessas vendas de garagem na Inglaterra, o dono do FedEx encontra uma pintura que era uma medusa dentro de um... Eu não sei como que chama aquilo, gente. Embalagem de entrega. Como que chama aquele negócio que o... Escudo. Um escudo
escudo tinha uma medusa. Ele comprou por $80, $100, né? Libras esterlinas, né? Libras. Mais ou menos isso. Sabe quanto que vale? Hoje? 80 milhões de libras esterlinas. Dinheiro Que isso? demais. Uau, eu não sei nem. Era uma pintura do Caravaggio. Mentira. Era a medusa que o Caravaggio pintou. Perdida, que todo mundo sabia que tinha e tava As pessoas desaparecida. achavam que outra era verdadeira. Gente, Você acredita nisso? Que isso. Ele Ele comprou achando que era uma réplica. Alguém viu na casa dele e ele mandou fazer os testes, né? Nos testes comprovaram que era um Caravaggio original. Que maravilha. Então aproveita aí agora, meninas. Põe ela no Não. desafio. eu só quero falar uma coisa. Quando você for fazer uma fofoca, consulte a nossa amiga, porque as fofocas delas é super assim, né? Só dinheiro. Uau. Vale Vamos muito, lá. milhões. Tem outras fofocas do mundo artístico depois. Só fofoca chique, tá? Então aprenda a fazer fofoca chique. Bom, final do programa, nós temos então 2 desafios. O primeiro é uma música que você gosta muito, que com certeza nesses momentos que você estava na sua solitude de Adriana e suas viagens, com certeza é uma música que te marcou, essa música. E a outra é o quê? Conte pra gente uma frase que impacta a sua vida, que você tem aí como referência. A vida, ela começa todos os dias de novo, no amanhecer. Ai, que lindo. Nossa senhora. É Simples poderoso. e impactante. Simples e impactante. A música. A música. Ah. Nossa, são tantas, meu Deus. Tem muitas, mas É. tem uma que, muitas. tipo assim, quando você escuta, não, essa... Mexe com você. Ah, da Vanessa da Mata, aquela música... Ai, eu não lembro o nome, gente. Canta aí, Canta vamos pra ver se gente. Não, você canta. Eu cantar aqui vai cair, audiência. E Canta. canta, porque você fala e encanta. É. Agora quem Não. sabe cantando, canta também, né? Exatamente. Vai lá, canta um pouquinho Ai, pra gente, eu não saber. lembro do nome Vanessa das da músicas. Mata? É. Vanessa da Mata. Uma dela que é sobre a... Canta um trechinho. Depois eu procuro e coloco É só aqui. Dri, isso. só gratidão. É só isso, acabou. Boa sorte. Não tem mais jeito. Gratidão É linda, eterna. boa Obrigado sorte. por Eu que suas palavras. agradeço. Vamos marcar uma segunda rodada Vamos, agora. Pra gente escutar mais fofoca chique. Adoro, fofoca chique. Nossa, eu tô doido pra acertar uma fofoca dessa. Você Ai, imagina se eu abre uma também. pintura dessa? Que lindo. Tem as fofocas dos namoros dos pintores. Aí vai ser aí Aí apimentado. é quente. Então é isso, gata. Obrigado, pessoal. Obrigada, Tri. Tchau, obrigado, gente.